Meu nome é Thaís e estou aqui para compartilhar com você um pouco das experiências que tivemos aqui na Thomas International, apoiando clientes na implantação da cultura de diversidade e inclusão. Diversidade e inclusão é sobre pessoas, suas vivências e individualidades, o que as fazem ser quem são e as tornam únicas. Assim, quando as empresas incentivam e aplicam esse tema, elas geram uma transformação em sua cultura organizacional. Aqui na Thomas, temos apoiado nossos clientes a fazerem a diversidade e inclusão acontecerem na prática, minimizando os vieses inconscientes e através de análises baseadas em características justas e igualitárias para todos os colaboradores ou candidatos de um processo seletivo. A Thomas chegou no Brasil em 1993, com a missão que sobrevive até hoje de eliminar as suposições na área de recursos humanos, tornando a psicometria mais acessível a todos. Ao longo de quase 40 anos, mais de 23 milhões de avaliações já foram realizadas em 50 idiomas diferentes e mais de 11 mil empresas em todo o mundo, ajudando-os a identificar o potencial das pessoas e removendo os preconceitos de quem toma as decisões. E como podemos fazer isso? Primeiro, entendendo o que é viés inconsciente e por que ele tem se tornado cada vez mais prejudicial aos negócios. O que, na prática, no dia a dia do trabalho, significa ter um ambiente diverso e inclusivo e qual a importância deles. Como fazer para ter e cultivar essa diversidade e inclusão? E quais são os nossos possíveis desafios nessa missão? Ao final, apresentarei uma pesquisa que realizamos sobre como tem acontecido a diversidade na realidade de algumas empresas. Onde quer que haja envolvimento humano na tomada de decisão, haverá viés. Esse é um fato e não temos como fugir dele. Nossa primeira e fundamental atitude é aceitar que todos temos os nossos vieses e tomar consciência de quais são eles. Autoconhecimento é uma competência determinante para a implantação da cultura de diversidade e inclusão. E o que é viés inconsciente? Viés inconsciente são pressupostos, crenças ou atitudes aprendidas dos quais não estamos necessariamente cientes. Embora o viés seja um aspecto natural do funcionamento do cérebro humano, ele pode às vezes reforçar estereótipos. Estereótipo é o conceito ou imagem pré-concebida, padronizada e generalizada, estabelecida pelo senso comum, sem conhecimento profundo sobre algo ou alguém. Estereótipo é usado principalmente para definir e limitar pessoas quanto à sua aparência. O viés de afinidade é também conhecido como viés de semelhança e refere-se à tendência de favorecer pessoas que partilham interesses, formações e experiências semelhantes. Tendemos a nos sentir mais à vontade em torno de pessoas que são como nós. Esse viés pode afetar as decisões de contratação, levando ao efeito halo, que é a possibilidade de que a avaliação de um item possa interferir no julgamento sobre outros fatores, contaminando o resultado geral. Este é considerado um erro de avaliação mais sério e difundido em todo o mundo. Isso é um problema porque pode levar o recrutador a fazer inferências que não correspondem à realidade e, com base nelas, tomar a sua decisão. Além disso, essa visão distorcida aumenta o risco de escolher candidatos não adequados e descartar quem seria ideal. As empresas apoiadoras de diversidade e inclusão são aquelas que avaliam candidatos diferentes de forma imparcial e tratam todos os colaboradores de forma igualitária, trazendo multiplicidade para o seu ambiente e, consequentemente, para os projetos que realizam, gerando maior receita, orgulho de pertencimento dos seus colaboradores e respeito do mercado. A inclusão no mercado de trabalho busca combater a exclusão de pessoas e a sua privação aos aspectos essenciais da vida em sociedade. Um ambiente de trabalho inclusivo é aquele que abraça as diferenças de classe social, de educação, idade, gênero, deficiência ou etnia, oferecendo oportunidade de acesso iguais a todos, respeitando as necessidades específicas ou especiais de cada um. Dados, pesquisas e estatísticas não cansam de nos provar o que já é sabido há muito tempo. Existe diferença no tratamento entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Existe diferença no tratamento entre pessoas brancas e pretas. Existe diferença no tratamento para as mulheres que são mães,
para as pessoas LGBTQIA+, e pessoas portadoras de deficiência. Todas as pessoas pertencentes a grupos minoritários sofrem preconceito ao buscarem uma oportunidade no mercado de trabalho ou dentro de ambientes de empresas que não praticam a diversidade e a inclusão. Tudo isso é um fato. Cabe a nós, que estamos ocupando as cadeiras de RH hoje, o entendimento desse fato e como essa realidade está acontecendo dentro da nossa empresa. E a partir dessa consciência, traçar as estratégias para iniciar a mudança e começar o processo de diversidade e inclusão dentro da nossa realidade. Não é possível te entregar uma receita de bolo para isso, mas há a possibilidade de se encontrar pessoas, empresas e cases que irão te ajudar nessa missão. A diversidade nas empresas promove um ambiente de trabalho saudável, bem como incentiva a troca de experiência por profissionais diferentes. Além disso, garante a motivação e o aumento da produtividade dos colaboradores, fatores que podem aumentar a competitividade da empresa. O objetivo da inclusão é trazer todos os gêneros, pensamentos, conhecimentos e muito mais para dentro da empresa. Dessa forma, o ambiente fica mais plural. Isso traz enormes vantagens como maior conhecimento dos colaboradores, mais diversidade de ideias e maior aceitação das diferenças. E aumento dos lucros e da competitividade é o que toda empresa quer ver no bottom line. E os negócios que investem em inclusão e diversidade atraem os melhores profissionais. E esses se preocupam ainda mais com a experiência do cliente devido à identificação que tem com os consumidores e à comunicação da empresa com diferentes perfis de clientes. Ouvir pessoas que pensam diferente, que têm repertórios diversos, de outras classes, etnias, gêneros e gostos, é o que vai fazer a sua empresa decolar. Ao compreender isso e conseguir implementar, você deixará de ter uma única área responsável por inovação e terá uma empresa inteira com ideias incríveis. Nunca se falou tanto sobre os benefícios da diversidade nas empresas como atualmente. É irreversível. Cada vez mais organizações irão abrir as portas para os colaboradores com as mais variadas vivências. E, para se adaptar, terão que investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas, para instruir suas equipes a acolher esses profissionais e saber como conversar com esse público. No entanto, só a ação de treinamento e desenvolvimento isoladamente não traz resultado sustentável. Algumas coisas podem ser mais fáceis de implementar em uma empresa do que em outra. Cada organização é única. Por isso, recomendo focar naquelas que irão criar um maior impacto na sua empresa. Talvez você já esteja fazendo alguma dessas coisas bem, ou talvez algumas pequenas mudanças que você pode fazer rapidamente podem fazer grande diferença. Quanto mais você fizer, melhor. É fundamental que as pessoas se sintam seguras física e psicologicamente no ambiente de trabalho. Para isso, devem ser criadas e estabelecidas políticas internas de tolerância zero à violência, além de políticas de consequência que fortaleçam a cultura de inclusão e respeito na empresa. Por isso, os colaboradores devem ser ouvidos, terem a certeza de que podem levar suas dúvidas, queixas ou denúncias, sem o fantasma da retaliação. O primeiro item que temos nessa lista é a auditoria externa. É possível realizar uma auditoria em toda a organização para fornecer uma visão geral de como você atua em conjunto com os critérios de diversidade e inclusão. Isso permite que você veja os pontos fracos e crie um plano de ação para melhorá-los. Ao usar uma empresa de auditoria externa, você terá uma visão clara e objetiva do que precisa ser feito primeiro. Ao criar anúncios de emprego, é importante que eles sejam precisos e incluam descrição das habilidades necessárias, mas não devem usar uma linguagem que possa intimidar grupos minoritários de se candidatarem. Todos sabemos que a porta de entrada de uma empresa é a área de recursos humanos. Por isso, pensar em ampliar a diversidade sem a participação dos líderes de RH é um indicativo de que o programa de diversidade pode começar frágil. Por outro lado, com o devido apoio dos gestores de RH e também dos executivos da empresa, podem ser realizados processos seletivos exclusivos para as minorias, os chamados programas de vagas afirmativas. E para que isso aconteça, o Open Hiring, ou o processo seletivo às cegas, é fundamental. Esse método consiste em analisar apenas as competências dos candidatos, sem expor nome, gênero, idade, localização,
instituição de ensino, número de filhos e demais informações pessoais que já sabemos que podem, mesmo que inconscientemente, interferirem na análise do currículo. Porque por mais que a pessoa que esteja fazendo uma triagem tenha consciência dos possíveis vieses que ela pode ter, ainda assim continuamos reféns dos nossos vieses. Portanto, uma forma de fazer um processo seletivo mais justo e igualitário é simplesmente ocultando da primeira análise essas informações. Nossa pesquisa mostrou que o estágio de triagem é quando o viés inconsciente é mais prejudicial, porque aquela pessoa que está analisando os currículos está fazendo julgamento com bases em informações muito limitadas. Por exemplo, eu selecionar um currículo só porque a pessoa estudou na mesma escola que eu. Como vimos, viés de afinidade. A entrevista estruturada ajuda a eliminar o viés, porque significa que todos os candidatos passarão pelas mesmas experiências, fases e avaliações, e garante que todos os avaliadores sigam os mesmos critérios de avaliação. Também deve haver um grupo diversificado de pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão. Ao avaliar o desempenho da entrevista, cada avaliador deve ter a oportunidade de pontuar individualmente, para garantir que sua decisão não seja influenciada. O uso de testes psicométricos adiciona uma camada a mais de informação sobre o candidato, que você não conseguiria obter no currículo ou na entrevista. Boas avaliações psicométricas passaram por testes rigorosos para garantir que são confiáveis e válidos, o que significa que são uma medida robusta para adicionar ao seu processo de recrutamento e ajudar na tomada de decisão. Quanto mais você estiver trabalhando para implementar a cultura de diversidade e inclusão na sua empresa, melhor. Isso envolve diversas mudanças. Mudança de atitude, de crenças, de perspectivas e de pontos de vista. Ensinar os profissionais da empresa sobre a importância e os benefícios da diversidade e de aceitação das diferenças. É vital que todos os colaboradores sejam incluídos nessa mudança, não aqueles apenas do nível gerencial para cima. Todos precisam estar envolvidos. Os valores da empresa devem representar como ela é, o que ela promove em sua cultura e incentiva no comportamento dos seus colaboradores. Às vezes, os valores são antigos e precisam ser atualizados para refletir novas formas de pensar e suas crenças mais modernas. Os valores da empresa são um bom lugar para iluminar o incentivo e o respeito à diversidade. Isso ajuda aqueles que desejam ingressar na empresa a entender o que ela representa. Seus valores devem ser o ponto de partida e um guia contínuo para os colaboradores, ao criar uma mudança para um local de trabalho mais diversificado e inclusivo. A integração ou o onboarding é a oportunidade perfeita para aprender mais sobre o novo colaborador e ajudá-lo a se adaptar à nova equipe. Você pode enfatizar como a diversidade e a inclusão são fundamentais para os negócios da empresa e algo com o qual vocês se preocupam fortemente. Se este é um processo de trabalho para a sua organização, então você pode ser honesto e dizer que é algo com que vocês estão em constante melhoria e talvez destacar que estão sempre abertos a novas ideias e sugestões. O onboarding também é um ótimo momento para continuar o uso de avaliações psicométricas, pois elas podem garantir que as diferenças dos colaboradores, como sua forma de comunicação, sua motivação ou sua personalidade, sejam consideradas. Essas duas próximas coisas são fáceis e rápidas de se pensar para melhorar a inclusão. Ao planejar um evento em equipes inclusivas, algumas pessoas podem não se sentir tão empolgadas em participar de eventos com um consumo de bebida alcoólica, por exemplo. E como a maioria provavelmente vai estar bebendo, elas podem se sentir excluídas ou pressionadas a beber. Precisamos pensar mais sobre o impacto que essas pequenas coisas podem ter e estar atento às escolhas pessoais dos colaboradores. Se você tem uma equipe verdadeiramente diversificada, é provável que existam colaboradores que celebram uma ampla variedade de feriados, que podem não ser tão comuns na sua cidade, país ou religião. Reconhecer e comemorar esses feriados pode ajudar esses colaboradores a se sentirem queridos e bem-vindos. Na Thomas, temos a sorte de ter uma gama de avaliações psicométricas prontamente disponíveis para serem usadas na seleção e no desenvolvimento de colaboradores. Todos os candidatos no nosso processo de recrutamento são convidados a realizar nossas avaliações e temos uma linguagem própria que se origina dos resultados dessas avaliações
com a qual todos nós estamos familiarizados e nos identificamos. Todos somos treinados a saber quais são os potenciais e possíveis limitadores de cada pessoa com quem trabalhamos. Isso promove uma abertura para lidar melhor com as diferenças e diminuir os preconceitos. Diversidade no ambiente de trabalho é muito mais do que apenas uma questão moral. As empresas podem usufruir das diferenças das pessoas para terem mais sucesso, serem mais inovadoras, qualificadas e serem capazes de melhor atender às necessidades do mercado. Entretanto, colocar pessoas certas no lugar certo para construir uma equipe diversificada não é o suficiente. Conflitos que surgem por diferentes perspectivas e resistências de grupos majoritários podem prejudicar a efetividade desse programa. Mais ainda, a omissão da diversidade e inclusão geram grandes perdas para as empresas frente aos seus stakeholders, especialmente considerando que grande parte das suposições sobre os ganhos com diversidade provém de vieses inconscientes que já discutimos aqui. Apenas com todos esses fatores sendo considerados, as empresas poderão desfrutar dos benefícios de uma equipe realmente diversificada e inclusiva. Realizamos uma pesquisa com o nosso público no LinkedIn para entender como está acontecendo o tema diversidade e inclusão na realidade das empresas. E os dados nos mostram que a maioria das empresas demonstram preocupação e acreditam que o tema seja relevante para se atingir os resultados. A maioria das empresas tem políticas, práticas e gestores engajados na pauta de diversidade e inclusão. A realidade na maioria das empresas é que os gestores demonstram facilidade para trabalhar com equipes compostas por perfis diversos e que existe diversidade de gênero no nível executivo dessas empresas. Porém, é maior o número de empresas que não têm um comitê ou uma área específica para esse assunto. E a grande maioria das pessoas entendem que nas suas empresas os processos seletivos levam em consideração competências e não aspectos pessoais como critérios para considerarem um candidato apto. Como pudemos constatar, a pesquisa nos mostrou aquilo que já havíamos conversado. Algumas práticas são realidades em algumas empresas e em outras ainda não. Mas existe a tomada de consciência por parte das pessoas que o tema é relevante e não tem volta. Diversidade e inclusão é uma realidade no mundo todo. E fechar os olhos para isso é não estar presente no mercado em um futuro muito próximo. Então, hoje nós falamos sobre o que é viés inconsciente e o seu impacto no local de trabalho, o que são diversidade e inclusão e por que ambas são tão importantes para a empresa, como podemos implementar e cultivar um ambiente de trabalho verdadeiramente diverso e inclusivo, quais são os desafios que nos aguardam nessa jornada, e apresentamos os dados da pesquisa que realizamos. Eu espero que vocês tenham conseguido encontrar as respostas para as suas dúvidas quanto à implantação da cultura de diversidade e inclusão, e reforço que nós aqui na Thomas estamos à disposição para apoiá-los na sua jornada. Obrigada!